Olá, tudo bem? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e hoje nós vamos falar sobre a nova graphic novel da Darkside, Black Hole. Black Hole, em tradução livre, significa buraco negro. Conta a história do buraco negro que existe entre o fim da adolescência e o começo da vida adulta dos jovens. Ela se passa nos anos 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, quando o movimento hippie estava em alta. Os principais assuntos tratados na graphic novel são os problemas enfrentados pelos jovens daquela época, ou seja, o começo da comercialização de drogas sintéticas como LSD, êxtase, a popularização da maconha e o começo da epidemia da AIDS, que era uma doença completamente desconhecida até aquele momento. A graphic novel foi escrita por Charles Burns e ele usa muitas metáforas para mostrar principalmente a situação da AIDS. Então, existem pessoas com anomalias genéticas, têm problemas no corpo, como uma segunda boca no pescoço ou escamas nas costas, e ao fazer sexo com uma pessoa normal, essa pessoa passa a ter uma anomalia também. Isso é claramente mostrando como a AIDS funciona. E o que ele quer dizer mais ainda do que isso é que a AIDS te deixa estranho, te deixa diferente dos outros. Claro que não é como uma anomalia no teu corpo, uma anomalia que apareça e que todos vejam, mas tu fica diferente dos demais. Mais do que isso, tem um grupo de pessoas que tem essas anomalias que vivem completamente à margem da sociedade, vivem acampados perto do mar, no meio da floresta, dentro da graphic novel. Ou seja, dizendo que essas pessoas não conseguem mais conviver com as demais, com as pessoas normais. Elas hoje têm uma anomalia, elas são estranhas. Ele deixa muito claro isso no texto. As pessoas olham de um jeito diferente para quem tem essas anomalias. As pessoas sentem medo dessas anomalias, é estranho para elas. Falando um pouco agora do conteúdo dos quadrinhos e da maneira como eles são retratados. Os quadrinhos têm muitos casos de nudez, como nesse quadrinho aqui de cima. Aparecem muitos quadrinhos de nudez, muitos quadrinhos de sexo, muitos quadrinhos com utilização de drogas, como nesse quadrinho aqui também. Eles usam maconha tranquilamente, que ele tá com um saco de maconha também. E existem muitos palavrões, e além disso tudo, existem os quadrinhos com as pessoas anômalas, né? Então essa personagem aqui, por exemplo, ela tem um rabo, e o Chris, a fazer sexo com ela, também fica com uma anomalia. Black Hole é baseada numa outra história em quadrinho, que era escrita quinzenalmente, trimestralmente, na revista Raw, que foi publicada nos anos 80. Então o Charles Burns escrevia para essa revista quadrinhos com outro nome, e alguns desses quadrinhos que tinham esse outro nome estão hoje inseridos em Black Hole, que ele levou 10 anos para acabar. Ele escreveu Black Hole de 95 a 2005, fazendo esse compilado completo dos quadrinhos. Alguma coisa nos quadrinhos fica não consegue entender completamente. Esse é um problema que eu tenho muito com graphic novels. Para mim a coisa não é 100% bem explicada sempre. Isso é ruim. Em Black Hole eu não senti tanto isso, mas tem quadrinhos que depois de saber a história completa de que ela é escrita numa revista, era uma revista que saía periodicamente, então fica bem claro assim que esse número aqui saiu para um número da revista e a partir daqui é outro número, fala de outro assunto, e sem ter um final propriamente dito entre um capítulo e outro. A trama em si se desenrola sem nenhuma falha, sem nenhum problema. Tu consegue entender completamente o que o escritor, o ilustrador querem dizer com os quadrinhos, qual a mensagem eles querem passar. E é uma história em quadrinho que hoje, 20 anos depois dela ter sido finalizada, não tem nada igual no mundo. Ela retrata perfeitamente bem tudo que acontecia no final dos anos 70, começo dos anos 80. Ela retrata bem a cabeça do adolescente, a cabeça desse novo adulto, além de mostrar o quão perturbado ele está com tudo aquilo dali. E essa é a principal intenção de Black Hole. Além disso tudo, ele consegue entregar quadrinhos muito bonitos, muito bem desenhados e cheios de detalhes. Olha só, esse quadrinho, por exemplo, ele apresenta o personagem e atrás dele apresenta diversos outros desenhos e coisas que têm sentido dentro da história, que estão muito bem desenhados, muito bem representados. A graphic novel é em preto e branco por completo, e isso não atrapalhou a edição dela. Eu achei que ficou sensacional, dá um clima retrô
para edição. A edição que eu li é a edição americana. A Dark Side tá com uma edição linda também, não fica devendo nada para a edição americana. Veio em capa dura, o que é melhor do que essa minha edição, que é uma capa normal. Vocês precisam ler Black Hole. Quem gosta de quadrinho, é uma leitura muito rápida, em um dia você consegue terminar. Os quadrinhos são bem fluidos, fácil entendimento. É uma graphic novel pesada, tem cenas de sexo, tem desenhos de pessoas nuas, tanto homens como mulheres. Tem muita utilização de drogas, trata muito de assuntos polêmicos. Então é uma graphic novel que tu tem que ter um pensamento, saber o que tu vai encontrar nela para não se chocar. Se você gosta desse tipo de situação, se você viveu o movimento hippie, se você viveu nos anos 80, essa graphic novel é indispensável. Vocês precisam ler Black Hole pela Dark Side Books. Comprem.